Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, e o tema dessa ministração, como as trevas agem em nosso meio. É como se Deus estivesse nos dando um raio-x para revelar que nem tudo aquilo que você está enfrentando e que você está sentindo na carne, provém da carne. Na verdade, manifesta na carne, mas a origem disso é espiritual. E se nós não tivermos essa consciência, vocês estão com frio, queridos? Querem que desligue os ventiladores? Está gelado? Chagas, então pode... É que na verdade esse aqui teria que deixar ele só no ventilador, Chagas, não no resfriador. Amém? Obrigado. E se nós não tivermos essa consciência de que o mundo espiritual, ele é real, se nós não tivermos essa consciência de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais, ficamos nos desgastando. Uma das coisas que mais Satanás e seus demônios, eles tiram proveito na vida de muitos crentes, eu não estou falando do mundo, estou falando de crentes, é desgastar emocionalmente, é gerar coisas pequenas que tiram o teu foco, situações pequenas. Quantas vezes você já perdeu o seu dia por causa de uma pequena coisa, de uma situaçãozinha pequena, algo que saiu do padrão, uma discussão começou na casa por uma palavra, por uma coisa que caiu, e você muitas vezes tem tomado tudo isso apenas como um processo natural, e está perdendo, e está se deixando levar. Muita gente tem permitido que os seus corações sejam cheios de sentimentos, e sentimentos esses que alimentam demônios, que alimentam esses espíritos. Então veja, é um ciclo vicioso. Satanás te instiga, você cai na armadilha, deixa entrar um sentimento ruim, esse sentimento retroalimenta os demônios, que continuam fazendo esse processo, porque ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos ter isso em mente, e se nós não fizermos esse raio-x, se a gente não tiver essa consciência, se nós não tivermos, muitas vezes, você fica tão irritado com as coisas que o inimigo faz, e quando alguém diz para você que tem demônios por trás disso, você fica irritado dizendo, agora tudo é demônio. Quantos aqui já falaram assim? Agora tudo é demônio, é uma desculpa, para isso, para aquilo. Ou seja, você nem percebe que já entrou num processo em que você está perdendo toda a sua capacidade de pensar, toda a sua capacidade de raciocinar e de deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Então, hoje, nós vamos abrir aqui um raio-x espiritual, e você vai poder perceber muitas coisas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, algumas situações repetitivas, e você vai perceber que existe uma ação das trevas, há um espírito das trevas, e quando nós falamos de trevas, eles só conseguem manter a ação nas trevas. Quando vem a luz, o diabo já perde. Tudo que vem à luz é discernida. Toda a obra maligna, quando ela é colocada na luz, ela já perdeu. Quando você chega diante de uma pessoa, que você percebe que ela tem espíritos malignos, e você dá o comando, e o demônio diz que ele é fulano, naquele momento veio a luz. É tranca-rua, é Exu Caveira, é pombagira, é caboclo. Então vem a luz, muitas vezes a manifestação nem acontece, mas o Espírito Santo já revela, tem um espírito familiar, tem uma situação familiar, e quando vem a luz, o diabo tem que sair, porque aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Amém, queridos?
A Bíblia diz em Marcos 5 que quando Jesus, a luz do mundo, pisou em Gadara, um espírito, um endemoniado que carregava uma legião de demônios, veio ao encontro de Jesus, dizendo: ó luz do mundo, o que vieste iluminar esse lugar? E Jesus disse: como é seu nome? Legião. E naquele momento eles já sabiam, não podiam ficar mais no território. Então, quando o demônio é identificado, ele não pode mais ficar no território. Naquele momento eles já sabiam, não vamos mais poder ficar aqui. Então o que eles pediram? Não nos mande embora daqui, deixa a gente entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu, mas os porcos saíram do território junto com os demônios, precipitaram no mar. Então veja, é impossível aonde a luz, que é Jesus, entrar e o diabo ficar. Agora, você precisa entender que você está salvo, você tem Yeshua na sua vida, mas se você não traz a revelação disso, você vive em trevas. Então há muitos crentes que estão colocando a sua luz debaixo da cama, está escondendo a luz, quando você deveria colocá-la no lugar mais alto da sua casa, da sua vida, e assim tudo que é trevas ficariam claro, ficariam discernido. E eu vou lhe dizer, queridos, muitas batalhas você vai vencer sem dar um comando, só se posicionando. Posso ouvir um amém? Muitas batalhas você vai vencer, você vai ver a libertação na sua casa, sem dar um comando, só em trazer a revelação, o diabo já vai ter que bater em retirada. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Efésios 5:8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Diga, eu agora sou luz no Senhor. Olha só, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Olha o segredo, vocês eram escuridão, agora vocês são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz e não filhos das trevas. Então veja, os filhos da luz, nada que eles fazem escondido, nada que eles fazem às ocultas. Então, como um filho da luz pode viver na mentira? Apóstolo, crente mente, infelizmente mente. Por quê? Porque esqueceu que era trevas e continua vivendo nas trevas. Então a gente precisa ter em mente isso. O Senhor está dizendo: viva como filho da luz. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, quando o Senhor fala das obras da carne, que obras da carne são essas? Aquelas que você praticava quando vivia nas trevas. Agora, você está na luz e continua briguento, ignorante, mentiroso, arrogante, violento, ladrão. O que você quer com tudo isso? Trazer trevas para a sua casa. E aonde tem trevas, tem demônios. Amém, queridos? Aonde tem trevas, tem demônios. Eu tenho falado sobre muitos filhos de Deus, muitos crentes, muitos casais, porque é costume de muitos casais, infelizmente, sentarem na sua mesa e começarem a falar mal da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal das pessoas. Isso é trevas. Você depois disso quer que seus filhos amem a Deus, que eles amem a igreja. Vocês querem o quê? Vocês estão vivendo como filhos das trevas e querem ter vitória sobre as trevas. Então o Senhor está dizendo: vocês já foram das trevas. Diga, eu já fui das trevas. Mas diga bem firme, eu já fui das trevas. Amém? Não fique como aqueles que diziam: antigamente eu batia. Ei, você está com saudade das trevas? Isso não tem mais nada a ver comigo. Quem ainda tem memória de como era, é porque não saiu de onde era, não foi ainda renovado.
Por isso o diabo está ganhando espaço na casa de muita gente. Por isso que o diabo está ganhando espaço com os filhos. O diabo está ganhando espaço com muitos homens e mulheres de Deus. Porque estão trazendo as trevas de novo. Porque estão vivendo conceitos velhos, conceitos antigos, conceitos que não fazem parte dessa nova vida. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos ler juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, diga, o mundo todo, tem alguma parte desse mundo que não está no poder do maligno? O mundo todo. O único lugar que Cristo reina nesse mundo é a igreja. Por isso que o Senhor diz: infiéis, que amizade pode ter entre o mundo e o Senhor? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então olha, nós começamos falando sobre luz e trevas. Agora nós estamos falando sobre mundo e Deus. Esse cosmos, esse sistema. Ah, mas eu não concordo. Problema seu. Porque você não concorda e está sofrendo. Está sofrendo as consequências do mundanismo na sua casa. Está sofrendo a consequência desse mundo pecaminoso na sua família. Está sofrendo na sua vida. Porque o Senhor diz: nós somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Mas se eu sou do mundo, o poder que está sobre o mundo é do diabo. E não é de se admirar que muitos crentes estão debaixo do poder das trevas. Quantos estão me entendendo? Amém, queridos? Então, guerra espiritual não é mágica. Aí eu vou lá porque o apóstolo vai fazer uma oração forte. Não existe isso, queridos. Não existe isso. Expulsar demônio de uma pessoa não é libertação. Libertação é uma decisão. É uma decisão. É você receber uma carta de alforria e você sair da prisão. É uma decisão sua. Expulsar demônio de pessoas é muito fácil. Fazer uma igreja ser liberta é mais difícil. Sabe por quê? Porque depende de uma decisão sua. Duas decisões: sair das trevas e romper com o mundo. Diga comigo: sair das trevas e romper com o mundo. Quantos querem ser libertos? Amém, queridos? Quantos estão dispostos a sair das trevas? Você quer prosperar mentindo? Então você não quer Deus, você quer trevas. Ah, mas no meu negócio, se eu não mentir, eu não consigo fazer. Então saia desse negócio, porque isso não é de Deus. E você nunca pode dizer que Deus lhe deu uma coisa dessa. Agora, na verdade, não é o negócio que lhe faz mentiroso. É você que precisa de libertação. Precisa de uma libertação completa. Amém, queridos? Então, a gente precisa começar a ter posicionamentos. Posicionamentos corretos. Posicionamentos em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que nós somos de Deus. E eu quero falar sobre alguns exemplos práticos. Algumas coisas práticas que nos mostram e que nos indicam a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar. Veja se você conhece alguma dessas coisas. Doença crônica repentina, por vezes sem explicação ou diagnóstico. Nasceu uma coisa ali, uma doença crônica repentina, e sem explicação nenhuma ou diagnóstico. Segundo, pesadelos e sonhos ruins recorrentes, constante. Está sempre ali vivendo essa situação. Pesadelos, sonhos ruins recorrentes, insônia ou sonolência incomum. Muita gente
trata isso simplesmente apenas como um problema orgânico e não consegue perceber que tem uma perturbação por trás disso também. Ansiedade, falta de paz constante, a falta de paz constante e uma ansiedade incontrolável. Nós estamos falando de sintomas de que tem uma força das trevas, tem uma ação maligna das trevas agindo na sua vida, na sua casa. Problemas comportamentais e relacionais constantes. O comportamento não se ajusta, mesmo tendo nascido de novo. Não consegue ter relacionamento com ninguém. Eu brinco que tem pessoas que quando não conseguem brigar com ninguém, briga consigo mesmo. Então, tem uma força maligna. Não é normal, não é natural isso. Pessoas assim, muda de igreja, vão dar problema lá do outro lado. Muda de família, vai ter problema de novo. Vão mudando, mas eles mesmos não mudam. Precisa haver uma mudança interna. Precisa uma libertação. Crianças perturbadas e sem nenhum diagnóstico claro. Crianças que acordam gritando à noite, não conseguem dormir. E não há um diagnóstico, não há nada. E é uma perturbação que não deixa a família em paz, não deixa ninguém em paz. Então, queridos, a gente precisa entender que existem demônios mirins, que são perturbadores de crianças. Eles são perturbadores, esses Exus mirins, eles perturbam crianças, porque perturbando os pequeninos, eles destroem a paciência da família, eles destroem tudo. A criança não consegue ter um comportamento. Então veja, nós estamos falando de sintomas que tem uma opressão das trevas, que tem algo do reino espiritual que precisa ser quebrado. Movimento de objetos físicos de forma não natural, objetos que se movem dentro de casa, coisas que ficam movendo, cadeiras arrastando. Um dia desse eu fui visitar uma família de parentes meus, e muito bem de vida. E esse meu tio e a minha tia moram num apartamento gigante. E em cima do apartamento deles, eles reformaram, deixaram um apartamento maravilhoso para o filho. E quando eu estava lá, eu ouvia como se tivesse alguém fazendo mudança lá no outro andar. E um dia meus tios vieram para mim falar: o apartamento do meu filho, do nosso filho, ninguém lá fica bem, é uma perturbação. E nós fomos lá, e eles pediram: você não pode vir. E quando eu cheguei naquele lugar, eu nunca senti uma opressão maligna como naquele dia. E ali nós oramos, nós ungimos, nós decretamos que aquele lugar, ele seria completamente limpo de toda influência maligna. Queridos, pelo menos no período que eu fiquei de férias lá, eu e Benjamin, nunca mais ninguém fez mudança à noite naquele apartamento. Sabe por quê? Porque onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Eu vou falar mais uma vez: aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Presença de odores nauseantes dentro de casa, estonteantes, inexplicáveis, maus cheiros, coisas que você não tem explicação. Você fala: mas o que morreu aqui, o que não morreu? Coisa horrível, cheiros que não são comuns, atmosfera ofegante, pesada, impossibilitando uma respiração tranquila. Parece que há uma fumaça dentro da casa, não consegue respirar tranquilo. Náuseas, dores de cabeça contínuas, sem explicação, todo dia, ânsia, dores de cabeça. A nossa luta não é contra carne nem sangue, e nós precisamos estar atentos. Sons e visões aterrorizantes durante a noite, sequências de perdas atrás de perdas, derrotas atrás de derrotas.
acidentes e fracassos na vida. Então, a gente poderia enumerar muita coisa, mas eu quero aqui colocar hoje essas, porque eu acredito que a maioria, em alguma dessas situações, se identifica. Por mais que você trabalhe, está sempre perdendo, sempre sendo derrotado, acidentes inexplicáveis, acidenta o carro. Não, mas eu dirijo com cuidado. Não é o problema de você dirigir. Às vezes você está tudo bem, alguém vai lá e bate em você, atropela, confusões, fracassos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Diga, eu fui resgatado. Levante suas mãos e diga, eu fui resgatado do domínio da escuridão, e eu fui transportado para o reino do Filho amado, em quem eu tenho a redenção, a saber, o perdão dos meus pecados. Só os que tomam posse aplaudam bem forte ao Messias, amém? Ele diz, você foi transportado, você foi transportado, você foi levado para o reino do Filho do amado. Uau! Então, se isso já é uma realidade na minha vida, por que eu não estou vivendo isso? Por que muitos não estão vivendo isso? Eu quero observar aqui 5 situações que as trevas que trazem, que nós podemos observar as trevas espirituais no mundo em que vivemos. Primeiro, a sociedade, ela está debaixo da ação das trevas espirituais. Queridos, o padrão da sociedade que nós vivemos não é bíblico, não é de Deus. O padrão das roupas, o padrão das falas, o padrão dos costumes, da forma de agir, de pensar, não são padrões de Deus, não fazem parte dos padrões de Deus. Então, não é um modelo, não é um modelo para as nossas vidas, não é um modelo para a sua vida. Segundo, nós estamos vivendo num constante campo de batalha espiritual. Efésios 6, 11 e 12 diz, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Tomem toda a armadura de Deus. Terceiro, as trevas espirituais se manifestam em territórios e corpos, sejam humanos ou de animais. Você sabia que muitas vezes tem animais perturbados por demônios? Por quê? Porque as trevas espirituais, elas podem estar num lugar, elas podem estar em pessoas ou em animais. Você sabe, queridos, que tem lugares, tem casas, que não importa que família que mora lá, sempre alguém adoece. Sai uma família, entra outra, alguém adoece. Tem lugares que sempre vai morrer alguém. Tem lugares que nada vai para frente, tudo que coloca lá vai falir. Por quê? Porque tem uma treva espiritual, há demônios agindo naquele lugar por legalidade. As trevas não agem sem legalidade, por legalidade. Então, só um mais valente vai poder despojar o valente que toma esse território. Só um mais valente vai poder arrancar a armadura para libertar esse território. E o mais valente é a igreja de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Você, como eu falei aqui esses dias, não existe essa história de ministério de libertação. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está preparado para vencer, porque você é luz. Amém? Diga, eu sou luz no Senhor, eu sou luz. Amém, queridos? Então,
as trevas espirituais, elas se manifestam em territórios. Tem lugares que não vão para frente, tem lugares estéreis. Você sabia que o pecado, ele tem o poder de deixar um território infértil? E o perdão e a remissão tem o poder de restaurar a fertilidade. A palavra do Senhor nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e vou sarar, curar a sua terra. Amém, queridos? Ele vai curar a nossa terra. Então a terra adoece. Quando o sangue de Abel caiu no solo, a terra ficou mais fraca. Veja, o pecado de Adão já gerou espinhos e abrolhos. Agora, o pecado de Caim já fez com que a terra perdesse a força, amaldiçoou a terra. Então, derramamentos de sangue inocentes, sacrifícios, pecados, destroem um território. E quando nós somos redimidos, o nosso território também é redimido. Sabe o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8? Que a natureza criada está gemendo, aguardando a manifestação dos vencedores, dos filhos amadurecidos. Por quê? Porque ela guarda a sua redenção junto com a redenção desses homens e mulheres maduros. Há poder na vida de cada um de nós, há poder para nós vivermos uma vitória completa, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14b. As trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente. A Bíblia diz: pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha que atraente, olha que sutil. Então, diante disso tudo que a gente ouviu e que a gente viu até aqui, como eu faço para vencer as trevas espirituais? Primeiro, para vencer as trevas espirituais, nunca ignore as orientações da palavra de Deus. Eu vou repetir: nunca ignore as orientações da palavra de Deus. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando Deus está lhe orientando sobre algo, não ignore isso, não deixe de lado, não ignore a palavra. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, versículo 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. No versículo 44 e 45 do Salmo 119: obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre andarei em verdade, em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Nunca ignore aquilo que a palavra de Deus diz. O maior problema que a gente tem visto é que as pessoas têm tentado contextualizar a palavra para lhes agradar, para que possa fazer algo que traga um apaziguamento no seu coração. Isso não funciona, porque quando você ignora a palavra, você abre uma brecha para que o diabo entre e comece a tripudiar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que a nossa postura deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso já é iniquidade. Uma das grandes dificuldades que nós temos é de falar não. Não para os nossos filhos, não para nós mesmos, não para os nossos desejos, não para os nossos discípulos. Isso não funciona. A palavra do Senhor está dando uma direção. Olha, a palavra está dizendo isso. Mas e se eu fizer isso? Se você fizer isso, você vai colher na carne o que você está plantando na carne. Porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, como um leão, pronto para nos tragar. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. Qual é a diferença de sobriedade? Embriaguez. Ele diz: não fique embriagado. Há muita gente embriagada com o mundo. Há muita gente embriagada com namoros impuros.
Há muita gente embriagada com a carnalidade. Há muita gente embriagada com isso. Então perdeu a sobriedade e não percebeu que Satanás está avançando e ganhando terreno. Não tem como. Não fique embriagado com certas amizades. Não fique embriagado com a amizade do mundo. Não traga o mundanismo para dentro da sua casa, porque isso trará um custo muito alto. Muito alto. Talvez hoje você esteja sofrendo. Você esteja vivendo situações tão difíceis. Você esteja sofrendo perdas, amarguras, dores, angústias. Mas hoje eu vim aqui para lhe dizer: se levante, em nome de Jesus. Se levante e faça uma mudança na sua vida. Amém? Não ignore a palavra do Senhor. Não ignore a palavra do Senhor. Segundo, para vencer as trevas espirituais, busque e cultive o discernimento espiritual. Busque e cultive o discernimento espiritual. 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Resistam ao diabo, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Então sejam firmes. O discernimento de espírito é uma das coisas que mais nós precisamos dar atenção. Apóstolo, mas eu não tenho. Deixa eu lhe dar uma palavra. O problema não é não ter discernimento de espírito, é não ser obediente quando o Espírito Santo está lhe mostrando. Quantas coisas que você entrou, o Espírito Santo estava lhe dizendo: não é o caminho, mas você estava sendo atraído pela sua cobiça, pelos seus desejos. O discernimento de espírito vai nos livrar de cair em armadilha. O discernimento de espírito vai te livrar de entrar em sociedades que Deus não quer, relacionamentos que são laços, de você entrar em negócios que vão ser verdadeiros laços. Discernimento de espírito vai fazer você perceber pessoas que estão se aproximando de você e que trazem consigo demônios para trazerem perturbação. Deixa eu falar algo para vocês, olhem para mim. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas há demônios que estão em pessoas. E tem pessoas que quando entram num ambiente, aquele ambiente se acaba. Quando ela sai, ela deixa perturbação. Eu tenho uma experiência que havia uma funcionária que ia de vez em quando na nossa casa. Uma vez por semana ela ia na nossa casa. E eu comecei a perceber que todas as vezes que aquela funcionária ia na minha casa, havia uma tensão grande dentro de casa. Havia briga, confusões inexplicáveis. E quando o Senhor me deu esse discernimento, eu tomei uma decisão. Eu falei: eu vou entrar em guerra no lugar certo. Eu vou fazer as coisas de forma correta. E nos dias que ela ia trabalhar, eu acordava bem mais cedo e comecei a ungir a minha casa e declarando: nenhuma pessoa entra nessa casa carregando demônios. O demônio fica lá fora. Senhor, põe teu anjo aqui. E se a pessoa que está vindo aqui, ela está vindo intencionalmente, ela sabe que está carregando esse demônio, que ela não consiga mais ficar aqui. 2 semanas depois, essa funcionária veio pedir as contas, inexplicavelmente. E ela veio pedir as contas. E ali, eu vi claramente o que estava por trás. O que estava por trás dessa pessoa. Um espírito de perturbação. Então escute, tem demônios que eles estão destruindo relacionamentos. E eles entram através de visita, entram através de parentes, entram através de amigos, entram através de pessoas que você nem se dá conta. Comece a pedir para Deus discernir, lhe dar discernimento de espírito. Peça para Deus lhe dar discernimento de espírito, para que você possa realmente perceber o que está por trás disso tudo
e se levantar para vencer. Hebreus 5, de 13 a 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga bem alto: nós, porém, temos a mente de Cristo. Provérbios 24, 3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento consolida a casa. Então o discernimento consolida a sua conquista. O discernimento consolida aquilo que você lutou para conseguir. O discernimento vai consolidar a sua casa na fé. O discernimento vai consolidar a sua família, seus discípulos, a sua vida. Que você possa buscar em Deus essa maturidade para ter esse discernimento de espírito. Para vencer as trevas espirituais, reconheça a existência de poderes espirituais malignos no mundo. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Efésios 6, 11 e 12 diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, nós precisamos reconhecer que há uma guerra espiritual sendo travada a todo momento ao nosso redor. Também, para vencer as trevas espirituais, deixe toda prática consciente do pecado. Eu vou repetir: deixe toda prática consciente e maliciosa do pecado. Em Salmo 32, 5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri mais as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha só que forte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona, diga comigo, confessa e abandona, esse vai encontrar misericórdia. E finalmente, para vencer as trevas espirituais, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. João 12, 31 diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 14, 30, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. João 16, 11 diz: porque o príncipe deste mundo já está condenado. Em 1 João 2,16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Nós temos que estar atentos a estas áreas de atuações de Satanás nesse mundo ao nosso redor. Concluindo, diante de tudo isso que foi dito até aqui, Deus está liberando uma palavra ao seu coração, ao nosso coração: não se deixe intimidar pelas trevas espirituais que militam neste mundo. Eu vou repetir: não se deixe intimidar pelas trevas espirituais que militam neste mundo. Você e sua casa podem vencê-las pelo poder do sangue de Jesus. A palavra de Deus nos afirma em 1 João 4,4: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que opera no mundo. Então, para vencermos, nós não podemos ignorar as orientações da palavra de Deus. Nós precisamos buscar e cultivar o discernimento espiritual, reconhecer a existência desses poderes espirituais malignos no mundo, deixar toda a prática consciente e maliciosa do pecado e estar atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à nossa volta. Se você fizer dessa forma, se você praticar essa verdade, você vai experimentar na sua vida, na sua casa, a realidade que Paulo diz em Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.